acompanhar e ajudar a Presidente quando um deputado levanta a mão, porque tem pretensões de usar a palavra. Então, ele está a pedir a palavra nos termos do artigo 104, a linha D, e conjugado com a linha 6. Por favor, Excelência, ele está a pedir a palavra. Peço decoro na sala, por favor, senhores deputados. Peço decoro na sala. Distintos mandatários do povo, peço decoro na sala. Senhor deputado Bacuyade, espera até ser eleito presidente da Assembleia da República. Colega Leopoldo tem a palavra. Muito obrigado, senhora Presidente da Assembleia da República. Eu uso a palavra para defesa da honra, porque acho que a minha bancada foi alvejada. Nós não vamos aprovar este programa. Queria dizer ao meu colega que acabou de falar. Mas queria aqui deixar claro que nós e os cidadãos que nos elegeram pagamos impostos. Estes impostos, aquele governo que está lá, aquele elenco que está ali, gere. É para construir estradas, não é um favor. É para construir pontes, não é um favor. Não é favor nenhum. Nós estamos a dizer que eles devem fazer bem. E vocês dizem que a Frelimo tem o povo no coração. Que o presidente Nunes tem um povo no coração. Qual coração? Se vocês não querem incluir aquilo que nós dissemos, estava ali o ministro Couto a dizer inclusão de quê? Ontem falou disso. Qual coração? O vosso coração é tão pequeno, que não passa de um gafanhoto, do coração de um gafanhoto. O colega Damião sabe que desde a independência nacional temos uma única estrada nacional que liga o sul, o centro e o norte. Nós estamos a dizer, tem de haver uma estrada alternativa, uma autoestrada igual a esta do Witbank, ou a que vão construir daqui para Catembe, incluindo a ponte. Aquela estrada é considerada a estrada da unidade nacional. Em alguns troços é uma autêntica picada. E vocês não querem ouvir isso. Dizem que nós temos óculos de madeira. Estamos a tapar, estamos a vedar o sol com a peneira. É pequenez isso. São pequenos demais, por isso o vosso coração é pequeno. Muito obrigado. Dou a palavra à Sua Excelência, senhor deputado José Damião Querendo, para fazer o desagravo. Muito obrigado, senhora Presidente. Com todo o respeito para o ilustre deputado Leopoldo, a quem eu muito admiro, hoje surpreendeu aos moçambicanos pela negativa. Mas nós agradecemos pelo fato de ter dito aqui publicamente aos moçambicanos que eles até hoje ainda não aprenderam a gostar o povo moçambicano. Porque ele sabe que para as nossas mães todos os dias irem a Machamba e produzirem o milho
a mandioca com que nos alimentaram e crescemos, sempre precisaram de ter uma enxada. E se temos o nosso governo, para realmente o governo continuar a servir o povo moçambicano, precisa de ter instrumentos. E um desses instrumentos é o programa quinquenal do governo. Quando dizem que não vão aprovar, então claramente estão a dizer que não gostam do povo moçambicano. Para terminar, dizer que nós continuaremos a trabalhar para servir o povo moçambicano e a Frelimo continuará no coração dos moçambicanos e dentro da Frelimo estão também todos os moçambicanos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Caros colegas, peço a vossa atenção. Convido agora a Sua Excelência, o Sr. Deputado Antônio Muxanga, a usar a palavra. Respeitado colega, a palavra é sua. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República. Primeiro, quero esclarecer que o colega Vuma mentiu aos moçambicanos ao afirmar que a Renamo está a terrorizar a população de Nalase. A população de Nalase não está a passar nenhum terror. A Renamo está lá há mais de um mês, sublinho, há mais de um mês. Dentro desta sala há um membro da comissão política, que eu não posso dizer o nome dele, que esteve em Nalase há 3 semanas, com um membro do Comitê Central da Frelimo, que ainda no domingo estava em Nalase, e confirmam que a Renamo não está a maltratar ninguém. Aliás, esta manhã falei com o líder comunitário lá, o Sr. Mabunda, apresentando condolências porque o filho dele faleceu na África do Sul, vítima de acidente. O corpo chega hoje, vai se realizar o funeral naquela povoação onde vocês dizem que a população está a sofrer algum terror pela parte da Renamo. Portanto, é mentira o que estão a dizer. E como prova de que a Renamo é que está a passar mal por bombardeamentos desonestos, a Renamo entregou a carta a Emoxim a denunciar as atrocidades praticadas pelas forças da Frelimo no dia 2, 3, 4, 6 e 8 de abril, que dispararam, intimidaram a população de Nalase. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, meus pares, ao intervir nesta magna sessão, gostaria primeiro de saudar aos presentes, ao povo moçambicano, com destaque à população da província de Maputo, meu círculo eleitoral, em especial a Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama, melhor filho do povo moçambicano, que de forma incansável tem se esforçado em procurar melhores soluções para manter a paz, democracia e bem-estar do povo moçambicano e de todos os seres humanos residentes no nosso país. Daí que a população da província de Maputo e cidade tem dito em voz viva e alta: Lokangali wena Dhlakama, tikoleli ali tombomba. Ou seja, se não fosse seu empenho, senhor presidente da Câmara, este país teria desaparecido do mundo democrático e como república de todos nós. Ouvimos aqui o grupo de avanço ou de choque da bancada da Frelimo tentando ilibar o governo que há 40 anos relega o povo à miséria em Moçambique, país onde o desemprego, falta de transporte condigno, vias de acesso cheias de buraco, salários de miséria que não chegam para comprar farinha e caril, para não falar de saúde, educação e outras necessidades básicas das famílias moçambicanas que acabam não sendo cobertas pelo magro salário. Um país onde os patrões e gerentes estrangeiros abusam os trabalhadores nacionais e as direções de trabalho pouco fazem, porque os patrões estão de mãos dadas com dirigentes corruptos do governo do dia, que ao tomarem conhecimento de medidas tomadas pelos inspetores, usando o nome do Conselho do Ministro e do Governo Educador, vão para o local
cobram comissões dos empresários e anulam as multas e outras medidas que podiam obrigar aos estrangeiros a mudarem de atitude a mudança de atitudes por parte desses gerentes estrangeiros abusadores. Estamos num país onde a fragilização das instituições públicas é pão de cada dia, o que propicia o uso abusivo dos meios do Estado pelos membros do partido no poder. Enquanto o povo está a sofrer o aumento de custo de vida, um país onde o diabo e o mal se associam para juntos destruírem as casas que o povo construiu com muito sacrifício, com a alegação de que não estão autorizadas pelos municípios. Ao mesmo tempo que o povo vê os seus filhos enfrentar um ensino sem qualidade, o que não habilita os mais novos a terem melhor emprego. Enquanto isso, os verdadeiros heróis nacionais vão se divertindo à espera do seu dia de partida da terra para o céu, porque já perceberam, já perderam esperança de ver o seu sacrifício valorizado, de modo a proporcionar melhores momentos aos seus filhos. Os heróis nacionais a que me refiro são os polícias, pessoal de saúde e professores, que, submetidos ao sofrimento pelos sucessivos governos da Frelimo, que têm na criminalidade o seu modo de vida. É criminosa a Frelimo porque paga mal aos polícias, aos médicos, aos enfermeiros e professores, porque encoraja que a sociedade deva lidar com o cabritismo. Aliás, a Frelimo ensinou ao povo que o cabrito come onde está amarrado. Senhores deputados, senhores convidados, estamos em derradeiros momentos de apreciação ou debate da proposta do programa quinquenal do governo, um instrumento macro que, em condições normais, deve apresentar indicadores numéricos daquilo que o governo se propõe a realizar nos próximos 5 anos. Da apreciação que temos vindo a fazer, constatamos que em muitos setores não há indicadores nem clareza sobre os locais onde as principais ações serão implementadas. O programa está cheio de erros ortográficos e de concordância, chegando a confundir o governo com o Estado. O programa apresenta o uso abusivo de conectores, apresenta palavras que deviam estar no plural escritas no singular, falta de clareza sobre o que se pretende com os professores do ensino primário e secundário, apesar de se reconhecer o seu papel na educação das novas gerações. Estas são algumas questões e mais outras que nos preocupam. A falta de garantia de um currículo seguro, consentâneo com a realidade do país, o que torna o Sistema Nacional de Educação mentor de ensino sem qualidade. O fato do programa não prever melhorias das condições de trabalho nos setores de saúde, segurança pública e educação. Ao falarmos de melhoria das condições, estamos a falar de vencimentos ou remunerações praticadas nesses setores, tendo em conta o risco, responsabilidade e o empenho dos profissionais. Isto faz com que o documento seja um documento sem relevância para aqueles profissionais. O programa quinquenal não prevê medidas conducentes a alterar a vergonha que se assiste na televisão de Moçambique, na rádio de Moçambique, no Jornal Notícia, Jornal Domingo e Agência de Informação de Moçambique. Estas empresas públicas viraram fontes de desinformação, intoxicação da opinião pública e vilipêndio dos partidos de oposição de seus dirigentes, violando até o princípio do contraditório e o direito à resposta. O programa quinquenal não apresenta medidas de prevenção e de combate à criminalidade. Continua a recusar o desmembramento da Polícia de Investigação Criminal, do Comando-Geral da Polícia e do Ministério do Interior, apesar de estar claro que os investigadores criminais auxiliam o Ministério Público e é a este organismo onde se devem subordinar. O programa quinquenal demonstra uma apetitosa vontade do governo fiscalizar as atividades dos órgãos de comunicação social em violação ao princípio da liberdade de imprensa, plasmado no artigo 48 da Constituição da República de Moçambique, entre outros erros graves que, a nomeá-los, levaríamos mais tempo do que o previsto para este debate. Lamentamos que os deputados da bancada da Frelimo, apesar de possuir dentro de si pessoas que estudaram em tempo de bonança em matéria de qualidade de ensino, tais como o Dr. Comite e outros, façam vista grossa a esses erros e artimanhas que o programa quinquenal apresenta. Excelências, é inconcebível o nível de falta de valores a que chegamos, quando homens e mulheres sensatos chegam a afirmar que este programa é pragmático, permitirá a consolidação do Estado forte, próspero, de direito, democrático e de justiça social, quando se sabe que a polícia, o pessoal de saúde e os professores recebem muito mal,
estão abaixo dos outros funcionários públicos, como é o caso dos cobradores de impostos. Refiro-me ao pessoal da autoridade tributária. Isto demonstra que os nossos colegas vivem num mundo diferente do Moçambique real. E a pergunta que se faz é: que justiça social se pode garantir quando se paga muito mal a quem mais trabalha? Os nossos colegas deputados da Frelimo estão deslocados da realidade ao afirmarem que a proposta do programa quinquenal está em perfeito alinhamento com a vontade manifestada pelos moçambicanos nas eleições de 15 de outubro de 2014, pois a vontade do povo moçambicano foi posta em causa com os respectivos resultados. O povo moçambicano não votou na Frelimo nem votou no NUS. A vontade que se impôs foi a dos órgãos eleitorais e do Conselho Constitucional, o que é diferente da vontade popular. O outro aspecto mais saliente nesta proposta do programa quinquenal é a expressão soberania nacional, em detrimento de democracia e desenvolvimento, o que nos leva a questionar: por que insistir muito na soberania? Terão descoberto que o antigo presidente da República da Frelimo seguia políticas importadas do exterior? Ou estão a criticar o comportamento dos governantes dos mandatos passados por terem destruído instituições de ensino e saúde no país, razão pela qual seus filhos estudam no exterior e a assistência médica destes dirigentes e suas famílias é também feita no exterior? Como é que se explica que um programa com uma coerência na sua estrutura e no conteúdo não tenha garantia de harmonização dos instrumentos de planificação a nível provincial, distrital e nacional? Como é que se pode fiscalizar e avaliar um programa quinquenal que não indica quantos professores, enfermeiros, médicos, polícias, magistrados serão formados e contratados e os que irão à reforma durante o quinquênio? Depois da insistência da minha bancada, o ministro da Educação veio inventar alguns números. Por que não os colocou na proposta, senhor ministro? Como é que um governo que gera negócios de um Estado, que perde muito dinheiro por causa de obras sem mínimo de qualidade, pode garantir o bem-estar sem indicar medidas concretas com vista a acabar com estes desmandos? O último ministro das Obras Públicas do governo de Guebuza, o senhor Mutemba, também esteve a elaborar instrumentos de regulação. O senhor ministro também vai acabar o seu mandato a elaborar os mesmos instrumentos. Até quando o povo esperará por esses instrumentos? Como é que um governo pode combater a corrupção quando no seu seio também tem corruptos? Como é que o governo pode combater o crime violento quando Kalashnikov é membro do mesmo governo? Não acha, senhor primeiro-ministro, que seria sensato primeiro o governo se libertar do Kalashnikov, entregá-lo à Procuradoria para se pronunciar sobre o que sabe pela morte do Dr. Sistak e todos aqueles que, na impressão da foto oficial do chefe do Estado, ganharam comissões prejudicando a empresa do Estado especializada em fotografia? Não acha, senhor primeiro-ministro, que já é tempo do povo passar festas com refeições decentes e não apenas com miudezas e derivadas de galinha, como recomendara no Natal uma ilustre membro da Comissão Política da Frelimo aos munícipes da cidade de Maputo? Por que questionar tanto a oposição se aqui estamos a debater a propositura cujo proponente é o governo? Não seria isto, ou não será isto uma manobra dilatória que visa distrair o povo moçambicano do nosso objeto de debate? Que relação tem o vencimento dos deputados da oposição com este debate? Quererão dizer que os deputados da Frelimo têm outra fonte de vencimento, diferente do Tesouro, onde provém o vencimento dos deputados da oposição? Que fonte será essa? Serão os sacos de azuis dos ministérios, empresas públicas e receitas de suborno dos que dilapidam o nosso país? Excelência, o primeiro-ministro, ao intervir, manifestou reconhecimento pelas contribuições dos deputados. Contudo, os seus acompanhantes, alguns dos seus acompanhantes, não têm o mesmo reconhecimento. Nas obras públicas, tenho a questionar o seguinte: se os troços estão previstos, o que impediu a sua indicação no programa quinquenal? Quem disse ao senhor ministro que os deputados têm medo de ler a lista extensa a que se referiu? O informe do procurador tem 200 páginas, pode fazer 400, nós vamos ler, senhor ministro. Diz que a lista das outras atividades é extensa e vai entregar à comissão. Mas a norma de casa é que todos os deputados devem receber esse documento. Queremos essa lista distribuída a todos os deputados, porque são fiscalizadores e devem aprovar o programa. Fala de 35 mil casas. Por que não indicou no programa? Quais as razões que levaram o governo a usar duas formas de quantificação? Números e percentual. Na água e saneamento está em percentagem.
casas e quilometragem das estradas estão em números. Por quê, senhor ministro? A ministra de Saúde veio falar do rácio médico-habitante, mas é preciso recordar que parte dos médicos que entram nas contas já não exercem a medicina. Exemplo, o governador da Zambésia. Há muito tempo que já se esqueceu de receitar medicamento às pessoas. Mas o que o povo quer ouvir é quanto vão pagar ao enfermeiro, ao médico e outro pessoal de saúde, tendo em conta que tem responsabilidade de atender muita gente. O fundamental seria pagar muito bem a esses profissionais, de modo a ter motivação e por considerar que o trabalho é de maior risco. Na educação, a pergunta colocada é quantos professores no quinquênio? E o ministro veio falar dos professores por ano. Lamento que o professor universitário tenha caído neste erro. Mas ainda não respondeu o fundamental, que é a motivação do professor, porque pagar salário em tempo útil, distribuir batas aos professores não é suficiente. O que os professores precisam são aumentos salariais, dada a natureza e o esforço que aplicam no seu dia a dia. É preciso ter sempre em mente que o professor não só trabalha na sala de aulas, mas também planifica a aula, faz consulta bibliográfica, corrige trabalhos de casa e avaliações. Esse tempo todo é de trabalho e deve ser pago. Reorganizar a carreira docente. O que é isso, senhor ministro? Por que não resolver primeiro o problema salarial? Senhor ministro da Educação, qual é a razão de se extinguir o exame na 5ª classe? Que vantagens traz isso para a formação acadêmica do aluno? Qual é a vantagem das passagens automáticas do nosso sistema de ensino? Qual é a vantagem dos testes de múltipla escolha no ensino médio? E tendo em conta que os mesmos são de nível provincial e ao longo da sua produção, distribuição, não há garantia de que os mesmos estejam apenas com os professores e acabam aparecendo no mercado negro. Os estudantes entram na sala com a prova feita. O governo propõe-se a equipar escolas em carteiras. A questão que se levanta é: de onde virão as carteiras? Da produção nacional ou da importação? Por que não capacitar e potenciar o empresariado nacional para a produção deste produto, tendo em conta a abundância da madeira no país? Os jovens de 18 a 35 anos podem ingressar no aparelho do Estado, porém, o Ministério da Educação interdita o ingresso nas escolas de formação de professores a jovens maiores de 26 anos, alegando que são maiores de idade. O que se pretende com essa medida, senhor ministro? Discriminar a maior parte dos moçambicanos? Por que não admitir jovens até 30 anos, tendo em conta que a formação é de 3 anos, e sairiam com 33 anos? Esta medida representa um combate cerrado às oportunidades de formação e emprego para jovens moçambicanos. Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia, veio contar a história do que está a ser feito. Mas o ministro precisa de saber que o que está a ser feito, o que está em curso, não faz parte deste programa quinquenal. Segundo, se os nossos técnicos da EDM fossem bons, não contrataríamos empresas privadas para fazerem simples baixada e trocar lâmpadas nas estradas. Se os nossos técnicos fossem bons, não teríamos interrupção de fornecimento de energia elétrica às nossas casas. Significa que, se são bons, então são muito bons sabotadores. Porque, ao restabelecer o fornecimento da corrente, depois das interrupções, destroem nossos eletrodomésticos, criam curtos-circuitos que deflagram em fogo e destroem casas, empresas e outras infraestruturas. Um bom técnico não deixa um transformador obsoleto explodir, à semelhança do que assistimos no campus da OEM há anos. No bairro Romão, no dia em que a vovó Marta Mbogoda Mkhavele Gebuza fazia a festa do seu aniversário e com muitos convidados à sua volta. A terminar, gostaria de dizer que, se Nhunsi é repositório das ideias de Gebuza, significa que a Frelimo deve, com urgência, procurar dentre os seus membros outra pessoa para dirigir este partido, dado que Gebuza foi um fracasso. Aliás, não conseguiu fazer cumprir a diretiva que orienta os quadros a escolher entre ser deputado e ser membro do secretariado-geral, tendo vincado esta diretiva apenas nos primeiros secretários provinciais e distritais, enquanto no Comitê Central, os golosos de tipo Damião, Moreira Vasco e outros acoltos partilham os 2 cargos. Que vergonha! Gebuza dividiu os moçambicanos em goesos e de gema. Os membros do partido e membros do cartão e de coração. Abocanhou todas as oportunidades de negócio para si, ao mesmo tempo
que fazia emergir novos tipos de crimes no país, tais como raptos, destruição a fogo de instituições públicas, e promoveu a mediocridade na imprensa pública, ao criar, orientar e financiar o G40, um grupo de criminosos que pululam na TVM, RM, Notícias, Domingo e outras televisões privadas. Por que o governo não conseguiu elaborar um programa consentâneo com a realidade do país? Proponho, meus pares, a reprovação do presente plano quinquenal de governo. Espero que o Nilce não mande voltar sua filha do exterior para gerir Ematum. Mas não disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Convido agora distintos mandatários do povo, peço a vossa atenção. Convido agora a Sua Excelência, Sr. Deputado Galiza Matos, a usar a palavra. Excelência, Sra. Presidente, antes de intervir e ao abrigo do artigo 106 do nosso regimento, em defesa da honra da bancada parlamentar da Frelimo, dos seus milhares de militantes, eu queria intervir reagindo a alguma falácia que nós verificamos deste senhor ilustre deputado, que parece conhecer mais a Frelimo, os seus órgãos, os seus secretários, do que a Renamo. Senhora Presidente da Assembleia da República, a Frelimo, este partido democrático que há 50 anos organiza congressos sistemáticos, não é nem de longe igual a uma Renamo que tem há anos. Peço decoro na sala. Senhora Presidente, eles são iguais à ave que os representa, traquinos. Refere-se o ilustre senhor deputado relativamente a uma alegada Frelimo criminosa, quando ele próprio esquece que foi uma das pessoas que beneficiou do que esta Assembleia da República aprovou, a lei da amnistia. Os criminosos, senhor deputado, os criminosos são colocados no lugar em que esteve. Senhor deputado, defendendo a honra, eu queria lhe recordar que a Renamo aprovou a Constituição da República e o artigo 75 da Constituição da República, que o senhor deputado aprovou, diz claramente, no seu número 3, os partidos políticos devem contribuir através da educação política e cívica dos cidadãos para a paz e a estabilidade do país. O que Vossas Excelências e os homens armados ilegalmente não o fazem. Senhor deputado, portanto, fique claro que o que diz não passa de falácia. E a carapuça serve precisamente para si e para os seus acólitos. O seu passado em Gaza é revelador também do que falo. Muito obrigado. Peço a vossa atenção. Permitam-me, Excelências, que conceda a palavra a Sua Excelência, Sr. Deputado Antônio Muxanga, para o desagravo. Excelência, tenha bondade. Muito obrigada. Obrigado, Senhora Presidente. Eu penso que melhor do que ninguém nesta sala, Sua Excelência, Senhora Presidente, Sua Excelência, o deputado Chipande, são os únicos que sabem o que aconteceu naquela sala naquele dia.
E por causa da vergonha, da forma como a coisa foi gerida, eu saí da cadeia sem acusação formal. Portanto, quem te obrigou a aprovar a lei da amnistia não foi a minha família. É sua obrigação moral por reconhecer os erros do teu ex-chefe, que me mandou prender sem razão para tal. Agora, em matéria de dignidade e personalidade, acho que o seu deputado sabe que está embaixo de mim. Eu nunca hipotequei o meu passaporte diplomático por causa de dívidas, nem o meu cartão de identificação como deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelências. De novo, peço a vossa atenção. Caros colegas, peço a contenção de ânimos. Por favor, peço a contenção de ânimos. Permitam-me, Excelências, que convide Sua Excelência, Sr. Deputado Galiza Matos, a usar da palavra. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros e Vice-Ministros, Senhores Deputados, meus pares, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao fim do debate do programa quinquenal, eu começo por saudar os moçambicanos em geral e os cidadãos da província de Maputo, meu círculo eleitoral em particular. Analisando as prioridades do desenvolvimento económico e social do país, nós, deputados da Frelimo, concluímos que este documento está bem estruturado, clarifica a forma como o emprego poderá aumentar, demonstra como a produtividade e a competitividade, bem como a construção de infraestruturas, irão alavancar a economia para melhorar a vida dos moçambicanos. Em nosso entender, há que melhorar o conhecimento sobre os instrumentos programáticos do governo. Precisamos de saber o que é, para que serve, como é elaborado um programa quinquenal e se este instrumento é o macro clarificador das intenções e vontades do governo, devem os nossos colegas aprender, por outro lado, o que é o plano económico e social e o orçamento do Estado. Dos posicionamentos das bancadas da oposição, lemos e ouvimos ideias bastante difusas, confusas e estonteantes. Valeu uma aula dada aqui ontem pelo então Vice-Ministro das Finanças, o Dr. Couto, fazendo uma confusão enorme. Entendem os senhores deputados que este instrumento deve ser reprovado porque não contém elementos que permitam, ao fim de 5 anos, analisar a sua implementação. Vale a pena explicar para que não voltem a esta casa cometendo um erro tão básico que ao fim de 5 anos e ao longo deste período, o que nós nesta casa iremos analisar não é o programa quinquenal que está em discussão em si, mas os planos económicos e sociais e os respectivos orçamentos do Estado e as contas que a Assembleia da República recebe do Tribunal Administrativo e aprecia. Permitam-me socorrer de alguns, poucos, mas bons factos que desmentem a alguns deputados que consideram que este programa é um documento, um autêntico copy-paste. No nosso entender, não é e nem pode ser. Porquê? Porque no âmbito dos últimos 2 programas do Governo, por exemplo, no domínio do fornecimento de energia, mais moçambicanos tiveram acesso a este bem precioso, entre os quais os senhores deputados e familiares que tiveram as suas casas devidamente iluminadas. De facto, subimos de 7% de cobertura em 2004 para 40,4% em 2014 e queremos subir para mais de 55% quando terminar 2019. A reabilitação, a asfaltagem e manutenção de estradas e pontes
que permitem a circulação de pessoas e bens e facilitam o acesso às zonas de produção, algo que permitiu, incluindo os senhores deputados, fazer campanha circulando por essas estradas, é algo notório e notável. Nós queremos mais, por isso vamos aprovar este programa. Por não ser uma cópia, vale a pena dizer que nas telecomunicações os investimentos feitos levaram a nossa teledensidade de 3,7% em 2004 para 74% em 2014 e fruto desse investimento, senhores deputados, hoje é possível falarem com as vossas famílias que se encontram lá no interior dos distritos, o que anteriormente não era possível. Isso é obra de um programa quinquenal anterior, mas nós queremos chegar aos 100% de cobertura terminado este programa quinquenal. Isto, senhores deputados, demonstra obra feita, obra que só a Frelimo faz, fez e fará. Nenhum outro partido o faz. E que fique claro. Muitos de vós, senhores deputados, beneficiaram dos altos investimentos que foram feitos na educação no mandato passado, na saúde, mandando os filhos às escolas e aos hospitais. E hoje querem reprovar este documento. É para quê? Para ver as nossas crianças a não terem uma formação de qualidade? Foi com os programas anteriores que tivemos mais instituições de formação de nível superior de saúde. A UEM era a única, hoje temos 6. Tínhamos apenas 400 médicos em 62 distritos. Hoje temos mais de 900 em todos os distritos do país, muitos dos quais com mais de um médico. O rácio de profissionais de 100 mil habitantes de 94 para 113 neste domínio da saúde, permite-nos aprovar este programa sem qualquer reserva. E iremos aprovar, senhores deputados, porque estamos preocupados e comprometidos com o sofrimento de algumas populações em municípios como a Beira e Climane, que precisam de mais estradas, que precisam de mais água e não só. No final, nós precisamos que estes municípios tenham planos de ordenamento territorial. Estão a ser governados por um determinado partido e este mesmo partido aborda a exclusão quando vai receber o dinheiro proveniente deste programa quinquenal do governo. Tamanha incongruência. Uma deputada da Renamo, mais uma vez, tocou, dançou e fartou-se de falar da fraude. A canção de sempre, o disco que já está altamente riscado. Agora juntam um refrão que a Frelimo arrancou a vitória. Fazem aludindo a um discurso. É preciso deixar claro, senhores deputados, que nós fizemos a melhor campanha e nós tivemos o melhor candidato. Só nas vossas cabeças é possível ter uma fraude de 1 milhão de votos. Uma diferença abismal. Como é que se carrega e como é que se faz isso, senhores deputados? Portanto, tamanha incongruência da vossa parte. Este programa quinquenal resulta da mobilização que fizemos aos moçambicanos a acreditar em Filipe Nyusi e a votar no manifesto da Frelimo. Portanto, a vitória foi mais do que legítima. Foi porque é um imperativo manter a Frelimo no poder para que este país esteja na rota do desenvolvimento. É preciso recordar que este partido que reclama fraude boicotou as eleições autárquicas porque queria uma lei eleitoral feita ao seu gosto, de acordo com o seu interesse. Depois de diversas rondas na Joaquim Chissano, trouxeram a lei eleitoral. O senhor Dhlakama saudou. Houveram abraços das chefes das bancadas parlamentares aqui nesta sala em cumprimento de algo que queriam.
o país gastou 50 milhões de dólares para colocar em todas as mesas elementos da Renamo e do MDM, partidarizando os órgãos eleitorais. Hoje, aqui, reclamam fraude. É preciso saber perder com dignidade. Senhora Presidente da Assembleia da República, as comissões desta Casa, a recomendação continua a mesma. Subiu o número de deputados, mas a qualidade destes, pelos discursos, alguns dos quais aos berros, baixou a qualidade para níveis assustadores. Os eleitores devem procurar saber em quem votam para vir a esta Casa. Ao invés de abordar com profundidade o conteúdo, juntam um conjunto de palavras sem nexo. Parece-nos que não se deram o trabalho de ler, Sr. Deputado. É preciso ler o documento. Mas em benefício da dúvida, ou na melhor das hipóteses, até leram o documento. Mas se calhar de baixo para cima. Ou de trás para frente. Ou se calhar faltaram óculos. Sra. Presidente, a pergunta que se pode fazer aos deputados da oposição é: por que os senhores deputados vão reprovar um programa que vai beneficiar a todos os moçambicanos? A nossa resposta é simples. Vão reprovar porque não querem ver o governo a investir, formando neste quinquênio mais de 7 mil novos professores, colocando novas salas de aulas, 4 mil, adquirindo mais de 700 mil carteiras. Não gostam os senhores deputados do ensino que as nossas crianças beneficiam. Poderíamos perguntar: que impacto é que teria a reprovação deste instrumento? Reprovando a travessia da Bahia de Inhambane para Machis, ficaria em causa. A Renamo e o MDM estão a negar a asfaltagem das estradas Inharime Panda em Inhambane, Milange Mucuba na Zambésia, Caniçado Mapai em Gaza, Mague Mucumbura e Estima Maroeira em Tete. O povo de Sofala deve ficar claro que a Renamo, ao reprovar este instrumento, não quer que o governo dê mais água às populações de Buzi, Xeringoma, Maringue, Xemba e Nhamatanda, como está previsto. É preciso que o povo saiba que a Renamo e a MDM estão aqui a negar a conclusão da eletrificação do distrito de Maringue, negam que surja no bairro Ndunda da cidade da Beira um novo hospital geral. Ouvimos igualmente a desvalorização da passagem da chama da unidade, uma chama que materializa parte do que está plasmado no presente programa quinquenal, inscrito que está a paz e igualmente os valores da autoestima, da amizade e solidariedade entre os moçambicanos. Contrariamente, nós, os deputados da Frelimo, saudamos o governo por esse destaque dado para que nós tenhamos em mente e sempre a paz. A triste guerra que Moçambique viveu deve servir de exemplo, sobretudo para jovens, e igualmente para os políticos, para que se abstenham de fazer discursos que minam a paz, discursos que discriminam a mulher. Ninguém neste país se pode arrogar ao direito de sistematicamente colocar os moçambicanos em pânico, colocar os moçambicanos em medo. Senhores deputados, ninguém é mais importante que os mais de 20 milhões de moçambicanos. Para terminar, numa altura em que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão devidamente aquarteladas, os moçambicanos ouvem com apreensão uma ideia de se criar um quartel-general em Muxungue. Para quê? Num Estado de Direito em que os seus deputados estão aqui a discutir. E os membros das Assembleias Provinciais estão também a discutir. Não faz sentido nós termos homens armados. Apelamos ao Governo para incitar esforços visando o desarmamento urgente dos homens armados da Renamo. Apelamos a este partido para que cumpra a Constituição que ela própria aprovou. Apelamos a Renamo a cumprir com a lei dos partidos políticos que preconizam que estes não devem ter armas, devem abster-se de minar a unidade nacional. Esta lei, recordo, é sistematicamente violada pela Renamo e o nosso povo, a imprensa e a sociedade civil devem condenar. Por tudo quanto Vossas Excelências, senhores deputados, dignaram-se a acompanhar, e ao laborioso povo moçambicano, eu queria deixar o meu profundo canimambo e uma grande força
a este governo de homens e mulheres determinados em fazer bem para todos os moçambicanos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, respeitado colega Galiza Matos. Convido agora a Sua Excelência, Sr. Deputado Francisco Campira. Respeitado mandatário do povo, tem a palavra. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, excelentíssimos senhores deputados, meus pares, Excelências, começo por enaltecer o papel político e social desenvolvido pelo excelentíssimo senhor Presidente Afonso Macacho Marcelo da Cama, líder incontestável da Renamo, pela sua entrega incansável, quer na luta pela implementação da democracia multipartidária em Moçambique, quer pelo esforço imensurável que este grande líder, abençoado por Deus, com a sabedoria do rei Salomão, tem levado a cabo para não permitir que o país entre numa hecatombe eleitoral com proporções iguais ou maiores às que foram vividas pelos quenianos. A este grande líder vão os meus sinceros, os meus mais profundos reconhecimentos e vénia. Os meus respeitos, Senhor Presidente. Excelências, todos nós ficamos apreensivos pelo facto de não termos ouvido da parte de Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, no discurso de abertura desta legislatura, a 8ª legislatura, o pedido de 1 minuto de silêncio pelo bárbaro assassinato do professor catedrático Gilles Sistak, que, afinal de contas, serviu largamente os anteriores governos da Frelimo como consultor, serviu à AR e, de igual modo, serviu à Universidade Eduardo Mondlane, mais concretamente, na Faculdade de Direito, na Organização e Formação. Paz à alma do professor Gilles Sistak. Excelências, não poderia deixar de endereçar os meus cumprimentos a toda a população da província de Sofala, por sinal, o meu círculo eleitoral. Excelências, o PQG, em vez de focalizar as suas ações tal como se refere na introdução, na busca de soluções aos desafios e obstáculos que entravam o desenvolvimento econômico e social dos moçambicanos, ampliará e agudizará no dia a dia o